Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu venho falar de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus ele é o número 9, porque o número 9 é a serpente no hebraico. E Jesus, ele é a serpente. A serpente significa sabedoria e conhecimento. Jesus afirma isso. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Jesus, quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Deus são 7 Espíritos. E Deus começou a sua obra de salvação mostrando o seu primeiro corpo físico para Moisés no monte. Então Moisés viu o primeiro corpo de Deus e depois veio o corpo de Cristo. Aí você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo do Pai e o corpo do Filho dá 9. 9 que é a serpente, é Cristo. Por isso que Jesus ele é chamado a serpente, que o número 9 deu justamente nele, que era o corpo de Deus Pai e os 7 Espíritos. Depois veio o corpo de Cristo, 9. Entendeu? Então Jesus ele é a serpente. E é isso que fala no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Está falando de Cristo, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é Jesus Cristo, a serpente, a sabedoria de Deus. O número 9. Por isso, quando você vai no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, a epígrafe do texto que fala a vinda do Messias e do seu reino. Isaías, capítulo 9, versículo 9, porque o 9 é Cristo, a serpente. Olha o que ele diz assim, ó. Isaías, capítulo 9, versículo 9, ó. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. E foi assim que Jesus entrou em Jerusalém e morreu na cruz e venceu para nos salvar. Então Jesus, lembrando, Deus Pai mostrou seu corpo físico para Moisés e ali ele começou a obra de salvação. O corpo físico de Deus Pai com os 7 Espíritos dá 8. Quando Cristo nasceu, 9. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. Por isso que Jesus ele é chamado a serpente. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Jesus está falando, ó. E aqui Jesus está falando sobre Satanás. Olha o que ele diz, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Olha bem, aqui Jesus está dizendo que Satanás agora ele é um dragão e ele é a antiga serpente. Porque Satanás ele se tornou um dragão, um destruidor, porque ele desobedeceu a Deus. Quando ele obedecia os mandamentos de Deus, ele era sábio, porque a serpente significa sabedoria. Por isso que fala que ele é a antiga serpente. Antigamente ele era sábio, porque ele andava nos mandamentos de Deus. Quando ele abandonou os mandamentos de Deus, ele abandonou a fonte da vida. Uma pessoa que abandona a fonte da vida, literalmente ele não é sábio. Por isso que ele não é mais sábio, ele é um destruidor. Como ele se destruiu, ele procura destruir os outros também. Ele se tornou um dragão e trabalha para a destruição do seu próximo. Vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é os 10